No terceiro episódio da nossa série documental Videira, 80 anos de história, a figura mística dos monges, especialmente do último deles que passou pela região, o monge José Maria de Santo Agostinho, considerado líder da Guerra do Contestado. Nos próximos episódios, você vai conhecer Maria Rosa e Chica Pelega, figuras emblemáticas desta que é considerada uma das batalhas mais sangrentas do Brasil. O Contestado. De um lado, camponeses abandonados por Santa Catarina e Paraná, que disputavam o mesmo território. Do outro, tropas federais, comandados pelos presidentes Hermes da Fonseca e, mais tarde, Venceslau Braz. O conflito da Guerra do Contestado será relatado nos próximos 3 episódios. O Minha Água Doce apresenta mais uma série documental inédita, em parceria com a escritora Alzira Escapim. Série documental Videira, 80 anos de história. Estas importantes empresas da região apoiam esta série cultural e histórica. Em todo o nosso território, cruzes nos mais diferentes espaços simbolizam a sangrenta Batalha do Contestado. No primeiro episódio, Taquarussu, hoje território de Fraiburgo, mas que pertencia à região de Curitibanos. Foi nesta região onde iniciou todo o conflito do Contestado, numa região disputada por Paraná e Santa Catarina. Estamos hoje iniciando 3 episódios sobre a Guerra do Contestado. Um movimento que é considerado um dos mais violentos da história do Brasil. Na segunda década do século XX, a região do Contestado, ela foi alvo de um dos maiores conflitos já registrados na história brasileira. Esse conflito, ele nasceu a partir de 1905, com as primeiras escaramuças. Ele se desenvolveu e ele terminou dentro de uma área de 28 mil quilômetros quadrados, de um total de 48 mil quilômetros quadrados, que eram disputados judicialmente pelo estado de Santa Catarina e pelo estado do Paraná. Essa querela jurídica, na realidade, ela iniciou bem antes, iniciou ainda quando Santa Catarina pertencia à província de São Paulo. E essa questão ela foi herdada pelo Paraná, pela província do Paraná, criada em 1853. O episódio ele é chamado de A Questão do Contestado, a Guerra do Contestado, e por alguns historiadores, alguns pesquisadores, de a Guerra Desconhecida, porque ela é muito divulgada. Ela é muito pouco divulgada. Pela importância que teve, pelo que ela significou, ela é pouquíssimo divulgada. O episódio foi tão violento que dentre 10 pessoas, 3 morreram durante o conflito, ou a bala, ou por fome, ou por doença e por degolamento. Então,
Imaginemos que de um grupo de 10 pessoas, 3 morreram nessas circunstâncias. A guerra, ela envolveu aproximadamente 30 mil pessoas. O governo brasileiro, na última fase do combate, mandou para a região do Contestado 8 mil soldados. Foi usado, ou tentado usar, a aviação nos combates. E quais os motivos dessa guerra? Eles houveram, sim, e muitos. Primeiro foi a questão dos limites. Por quê? Santa Catarina não investia absolutamente nada quando se tratava de apoiar, ajudar, acolher a população, porque Santa Catarina achava que se o Paraná vencesse a questão, era dele a responsabilidade de investir. E o Paraná agia da mesma forma. O Paraná achava que se Santa Catarina vencesse a questão, o Paraná tinha que trabalhar e assistir essa população. Então, o que acontecia? Passavam anos, vinham anos, e as pessoas eram relegadas totalmente ao esquecimento. Outro motivo, a política coronelista. 5 mandavam e 95 obedeciam. E isso era em toda a região. Uma política eminentemente exploratória dos caboclos, dos elementos nativos. A disputa pela posse da terra. Quando se aventou da possibilidade da construção de uma estrada de ferro, imaginemos a loucura que isso foi. Todos os que tinham um pouco de poder procuraram angariar para si a maior quantidade de terras possíveis. A exploração dos recursos naturais foi outro motivo. Um clima intenso messiânico. Aqui, lembremos da figura mística dos 3 monges. O primeiro, João Maria de Jesus, um italiano que peregrinou por essa região. O segundo, João Maria de Jesus, Anastácio Marcati, que também palmilhou e pregou nessa região. E o terceiro monge, José Maria de Santo Agostinho. O nome dele era Miguel Lucena de Boaventura. Motivos também foram o abandono a que foram relegados os trabalhadores da Estrada de Ferro São Paulo-Rio. Quando do término da construção, eles foram abandonados. Alguns seguiram com a empresa construindo em outros canteiros, mas a expressiva maioria foi abandonada. Eles tinham que continuar vivendo, eles tinham que continuar se abrigando. Então, o que aconteceu? Eles construíram os seus ranchos nas imediações dos trilhos, porque adentrar na mata era quase impossível. No momento de grandes dificuldades para a população, surge José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses, que foram abandonados após a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Para explorar os pinheirais e outras árvores nobres que existiam dentro da faixa dos 30 quilômetros, o Percival Farquhar, através de uma das subsidiárias do seu truste, ele montou na localidade de 3 Barras a maior serraria da América Latina. Essa serraria, ela era toda movida por tecnologia canadense de última ponta. E nela só trabalhavam elementos estrangeiros.
eu entrevistei em 1987 o senhor Willy Radek. Ele era morador do município de Rio das Antas e ele imigrou para o Brasil, procedente da Alemanha, no ano de 1923. E o seu Willy trabalhou na Lambert de Três Barras. Era esse o nome da serraria. E, através do depoimento do seu Willy Radek e de documentos pesquisados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a gente vê que em Três Barras, nos dias alusivos aos Estados Unidos, a bandeira era americana e, costumeiramente, a língua era inglesa, o jogo era o poker e os elementos nativos, os caboclos, os demais, eles eram proibidos de entrar num recinto, numa bodega, num armazém, numa casa comercial, quando lá dentro estivesse um elemento branco, um elemento estrangeiro. E como que eles eram proibidos? Através de editais fixados nas paredes desses estabelecimentos. E o Sr. Willy Radek me disse, não, lá os americanos só queriam estrangeiros. Não adiantava outro elemento chegar lá, outro indivíduo chegar lá para trabalhar, que eles não aceitavam. Para vocês terem uma ideia do truste do Percival Farquhar, ele chegou a possuir no Brasil 250 mil quilômetros quadrados de terras. E uma expressiva maioria no estado de Santa Catarina. Hoje estamos aqui onde foi o reduto do Taquaraçu. O reduto do Taquaraçu. Porque a memória dos caboclos nunca vai ser apagada, nunca vai ser esquecida. Essa guerra pode ser desconhecida, mas ela jamais vai ser esquecida. O mais sangrento dos episódios de batalha em terras brasileiras, a Guerra do Contestado, passou por todos estes municípios, contestados por Paraná e Santa Catarina. Um acordo aconteceu em 20 de outubro de 1916, no Rio de Janeiro. O território onde hoje é Água Doce, por exemplo, faz parte das terras contestadas do conflito. 48 mil quilômetros quadrados em disputa, onde Santa Catarina ficou com 28 mil quilômetros e o Paraná com 20 mil quilômetros quadrados. João Maria de Santo Agostinho, o terceiro monge do Contestado, ele era uma pessoa muito conhecida, porque ele praticava, entre outros, além da pregação, o curandeirismo, assim ajudando as pessoas que tinham problema de saúde. Então, nessa festa do dia 6 de agosto de 1911, o morador mais conhecido aqui de Taquaraçu, o Eusébio Ferreira dos Santos, convidou o José Maria para vir participar dos festejos, porque era uma festa conhecida a nível regional, era muito divulgada, e os caboclos, os fazendeiros, os coronéis, eles tinham muita fé em São Bom Jesus. Então o monge já veio com alguns seguidores, e ele participou dos festejos, ele montou a barraca, ele consultava, ele recebia as pessoas, ele aconselhava, ele ministrava remédios. E
como chegou muita gente na festa, foi organizado os 12 pares de França. Os 12 pares de França, na verdade, eles começaram como se fossem ajudantes do monge, ali na condução do processo de levar as pessoas até ele, de cuidar da organização, da fila, enfim de outras coisas. Só que terminou a festa acabou, e o monge, ele não saiu do local, porque tinha muita gente para atender, ele se obrigou a ficar. Então, passou a festa, ele ficou mais uns dias, e o povo aumentava, e as pessoas que vinham consultar com ele aumentavam. Só que esse aglomeramento começou a incomodar as autoridades de curitibanos, os coronéis de curitibanos, que administravam o local do Taquarussu. E esse ajuntamento de pessoas começou a incomodar muito esses coronéis, que interferiram junto ao monge para ele sair. E o monge José Maria disse: eu não posso sair enquanto não atender essas pessoas. As pessoas estão precisando, eu tenho uma missão e eu vou atender. Diante da resposta do monge, eles se dirigiram então às autoridades do Estado. E foi decidido que que eles mandariam para cá, eles mandariam para Taquarussu um destacamento policial para conversar com o monge. Esse destacamento policial esteve aqui, conversou com o monge, e o monge relutou em sair. O destacamento foi embora e o monge continuou mais alguns dias aqui. Reforços militares vieram e obrigaram o José Maria a sair do local. E o monge saiu, mas ele foi acompanhado por um grupo em torno de 30 pessoas. Saíram daqui, atravessaram o Rio do Peixe e rumaram para o Irani, onde o monge dizia que tinha gente dele. Ele conhecia, porque ele era um monge errante. Ele conhecia pessoas de todos os lados, e principalmente do Irani. Quando o monge e as 30 pessoas, os 30 acompanhantes, entre homens e mulheres, chegaram no Irani, nós devemos lembrar que o Irani, na época, ele era administrado pelo Paraná, ele pertencia ao Paraná. O que aconteceu? A presença do monge e seus seguidores não foi bem visto pelas autoridades do Paraná. As autoridades paranaenses acharam que a presença do monge era uma afronta do estado de Santa Catarina ao estado do Paraná. E as autoridades disseram que, diante daquele desafio, o Paraná se levantaria como um só homem para salvaguardar o seu território. Contra o monge e seus seguidores e mais os caboclos do Irani, foi mandado um destacamento militar, uma parte do Regimento de Segurança do Paraná, comandado pelo João Gualberto Gomes de Sá Filho, que no dia 22 de outubro de 1912 atacou o local aonde estava o monge e seus seguidores, e nessa batalha pereceram José Maria de Santo Agostinho e o João Gualberto Gomes de Sá. Mas tudo precipitação, porque o monge, depois de muita conversa, José Maria pediu 24 horas para deixar o local. Não foi concedido. E no dia 22, houve essa batalha. Eles se assustaram, porque morreram. O monge morreu, e morreu o comandante das forças do Paraná. Os sobreviventes vieram de lá, atravessaram o Rio do Peixe e voltaram para o sertão de Santa Catarina, porque isso aqui era sertão.
era o cafundó mesmo. E ficaram escondidos por aproximadamente um ano. Até que, em 1913, eles se reagrupam aqui no Reduto do Taquarussu, também chamado de Nova Jerusalém, a cidade santa do Taquarussu. Antes de sair aqui do Taquarussu para ir ao Irani, o monge falou para o pessoal que estava com ele: eu vou sair do Taquarussu e vou para o Irani. Vai ter uma batalha. E nessa primeira batalha eu vou morrer. Mas depois de um ano eu vou ressuscitar e eu venho para ajudar a comandar o exército encantado de São Sebastião. Decorrido um tempo do combate do Irani, e o pessoal aqui, os remanescentes escondidos no mato, eles se reagrupam aqui no Reduto do Taquarussu, aqui na localidade de Taquarussu. E o líder maior era Eusébio Ferreira dos Santos no início. Daí, o reduto também foi comandado pelos netos do Eusébio Ferreira dos Santos, os rapazes, o Joaquim e o Manuel. E a notícia que o monge, que estava um agrupamento no Taquarussu, e que o monge iria ressuscitar, isso atraiu muita gente. Porque nós devemos lembrar que todo esse pessoal que havia sido tirado de suas terras, uma boa parte veio procurar o monge. Era um líder, era alguém que, o único ser que podia fazer alguma coisa por essa parcela da população tão desassistida. E nesse aglomeramento, tinha espiões até dos coronéis da região que vinham ver o que estava acontecendo. E esse aglomeramento foi crescendo, e alertou as autoridades da região, que foram a Florianópolis pedir socorro, porque se temia o que podia acontecer com o expressivo aumento das pessoas que para cá ocorriam. Para combater esse povo, depois de algumas conversas, para combater essas pessoas que estavam aqui e não representavam absolutamente violência, foram enviados 750 militares que desembarcaram na estação de Rio das Pedras, hoje Videira, vieram até a fazenda do Espinilho e do Espinilho ao Taquarussu, aonde se posicionaram para o ataque. O combate do Taquarussu ocorreu no dia 8 de fevereiro de 1913. Esse grupo de 750 soldados atacaram o reduto de Taquarussu no início da manhã e de surpresa. Eles jogaram sobre o reduto 150 granadas, fora o uso e emprego de outras armas muito mais potentes que a dos caboclos. Muitos deles, naquele alvoroço, naquela loucura do ataque, se abrigaram dentro da igrejinha da comunidade, que com o ataque ela foi incendiada e muitas pessoas morreram carbonizadas. Quando cessou o fogo, quando se acalmou o alarido, os soldados entraram dentro do reduto. E no depoimento de alguns deles, diz que eles ficaram marcados pela brutalidade, pela violência, porque eram destroços de seres humanos espalhados por toda a parte.
E tem o depoimento de um dos sobreviventes, de um caboclo sobrevivente, que ele diz: por 3, 4 meses, os porcos e os cachorros se alimentaram de cadáveres humanos. E foi lamentável, porque a mortandade foi muito grande. Foram crianças que não chegaram a ser jovens, foram jovens que não chegaram a ser adultos, foram adultos que não chegaram a envelhecer, e foram velhos que morreram da pior maneira possível. Os soldados seguiram para a fazenda do Espinilho, retornaram a Rio das Pedras, Perdizes ali, Videira, e seguiram para seus quartéis. O luto ficou e o reagrupamento aconteceu num outro reduto, porque os caboclos lutavam por uma causa e eles tinham cada vez mais força para isso. Os cristãos celebram toda a Semana Santa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus que deu a sua vida por todos nós. Antes de sair aqui do Taquarussu para ir ao Irani, o monge falou para o pessoal que estava com ele: eu vou sair do Taquarussu e vou para o Irani. Vai ter uma batalha. E nessa primeira batalha eu vou morrer. Mas depois de 1 ano eu vou ressuscitar e eu venho para ajudar a comandar o exército encantado de São Sebastião. Ninguém sabe até hoje se o monge José Maria de Santo Agostinho ressuscitou após 1 ano. Mas o que se sabe é que poucas pessoas tiveram a coragem e a bondade de dar a própria vida em favor da coletividade, como Jesus e como o monge José Maria, o líder espiritual da Guerra do Contestado. E a ele homenageamos todos os caboclos camponeses abandonados pelo Estado após a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Milhares de pessoas abandonadas, passando dificuldades e que jamais serão esquecidas. Os pelados e os peludos, para uma definição: pelados eram caboclos de espingarda e de facão, peludos seus oponentes com sobra de munição, metralhadoras, fuzil, armamentos do Brasil, tinham até avião. Atenção, caboclos sertanejos da região do Contestado. O monge Zé Maria convoca todos para a Guerra Santa. As tropas do governo estão chegando. Os peludos, vamos para a luta. A guerra está começando. Foi Santa Catarina, a Guerra do Contestado, uma verdadeira chacina. Os caboclos sertanejos, gente grande e pequenina, encorajados pelo monge, falava José Maria que uma tropa divina vinha ajudar o seu povo, pregava em sua doutrina. Quem morresse ia voltar na monarquia celestina, que lutassem pela terra. Foi uma terrível guerra na nossa região sulina. Aguarde a segunda etapa da Guerra do Contestado na série documental Videira, 80 anos de história. Minha Água Doce, há 9 anos, valorizando a cultura e a história de Água Doce região.